Seguinte, ano passado teve a The Game Awards, foi uma The Game Awards bem chata, não teve muita coisa de interessante, com uma exceção. Teve uma parte que a SEGA começou a anunciar um monte de jogo em desenvolvimento, que ela já tinha anunciado antes, que eram os super jogos que ela estava fazendo. E eu vi muita gente falando sobre o novo jogo de Crazy Taxi, o novo jogo de Jet Set Radio, só que eu acabei parando para pensar, colocar os neurônios aqui para funcionar. Eu não vi tanta gente falar sobre um novo jogo de Streets of Rage. Não sei se é porque já teve o 4 e o pessoal já se sentiu saciado, tipo, nhame, nhame, tem o jogo. Mas eu não vi tanta gente falando, pelo menos eu não fui pesquisar tanta gente falando, eu achei que já viria até mim, porque eu gosto de Streets of Rage. Normalmente o pessoal fala, nossa, fã de Sonic só deve jogar Sonic, talvez Knights e um pouquinho de Persona. Não, aqui a gente gosta de beaten up. Beaten up é rei, rainha, o resto é nadinha. Enfim, aparentemente vai ser em 3D, acho foda, acho o máximo, só que eu não vi tanta gente falando sobre e eu quero falar sobre. Eu não tenho relevância para falar sobre, mas eu quero falar sobre. Enfim, daí eu gostaria de dizer coisas que eu espero que possa acontecer nesse jogo ou coisas que vão acontecer nesse jogo. De primeiro, eu acho que talvez seja um soft reboot. Não sei se eles vão considerar os acontecimentos do 4, porque tem cheirinho de Sonic 2006. Não no sentido de tipo, nossa, vai ser horrível. Não. O jogo tá lindo, o jogo tá bonito. Só que tem cheirinho de que tá querendo dar uma refrescada na franquia, só que não quer fazer algo do que já aconteceu, quer dar um soft rebootzinho assim. Então eu não sei se eles vão seguir a linha cronológica já estabelecida. Provavelmente eles já vão pegar aspectos que o pessoal gosta, que é o do Street of Rage 2, todo mundo gosta do Street of Rage 2. Eu particularmente gosto mais do primeiro, porque é o que eu mais joguei. Fora o 4, né? Mas, enfim, o 4 também é baseado no 2, então, no caso, baseado no 2. Só que eu acho que eles vão tentar dar um reboot na franquia, dar um soft reboot. Os mesmos personagens, o mesmo vilão, o Mr. X. Só que eu acho que vai dar um reset. Não teremos mais o Axel com barbicha, não teremos mais ele barbudo. Enfim, dito isso, eu tenho muito medo de caso haja um soft reboot, porque tem uma probabilidade pequena de ser mais focado na história. É bom ser mais focado na história, mas em um mundo pós-simulador de pais triste e solteiro, eu tenho muito medo do que essa história vai seguir, mas eu não vou tentar jogar muito. Mas enfim, agora vamos para a tela branca de desenhos para rascunhar coisas que eu acho que talvez possa ser legal deles implementar. Agora a gente está em um plano de 3 dimensões, agora temos 360 graus. 360 graus de ação. Mas você fala, foda-se, Pedro. E eu respondo, realmente, foda-se. mas é o seguinte, beaten up normalmente se baseia somente em 2 planos, que seria onde você dá soco na frente e soco atrás, aqui ó. Nós temos o nosso carinho do beaten up e ele dá soco atrás e soco na frente. Você só precisa se preocupar só com esses 2 aspectos. E nisso o Street of Rage já começou a se lidar bem quando implementaram a função de dar soco para trás. Você só precisa se preocupar com inimigos que vêm na sua frente e que vêm atrás de você. Se você quer desviar de alguma coisa, só sobe uma layer para cima. Só vai para cima, só vai para baixo. Tanto é que eu meio que gosto de beaten ups que dá pra... tem função de correr, você clica 2 vezes pra frente, o cara sai correndo. Só que Street of Rage não tem necessariamente uma função de correr, só um personagem específico em cada jogo. Só que é aquela, como agora a gente está lidando com 360 graus, temos um giro completo, os inimigos podem te atacar de qualquer lugar. Agora você não se preocupa só com frente e atrás. Agora tem cima, baixo, diagonal, de cima agora realmente, porque agora eles podem dar um pulão em tu, que antes era super normal e agora vai ser uma putaria desenfreada. Então, o que eu tava pensando seria legal se eles implementassem sistema de parry no jogo. Daí você me pergunta, que porra é essa, Pedro?
eu te respondo, realmente, que porra é essa? Mas tenta seguir no meu raciocínio que a gente vai chegar em algum lugar. Estamos lidando agora com uma perspectiva de 360 graus. Você pode apanhar de qualquer lado. Então, você não simplesmente pode só chegar no inimigo, ele tentar te encurralar e você dar um soquinho pra trás. Não dá, filho. Tentar nesse esquema de soquinho pra trás, soquinho pra frente, você tem toda uma gama aqui que você tá fudido. Então, seria bom se tivesse um esquema de parry. Aqui, ó. Vou tentar ilustrar aqui. Temos o nosso carinha. Eu não vou tentar fazer algo muito elaborado. Literalmente, eu tive essa ideia quando eu tava andando de bicicleta e voltando pra casa. Aqui não é muito elaborado. Eu só quero explanar minhas ideias. Até aqui, você tá aqui jogando. Chega um inimigo aqui. Você chega... Não se preocupe, vou acabar com ele. Pau, pau, pau. Só que do nada brota 35 pessoas. 4 caras pra você bater. Em beat'em up é normal, qualquer coisa, se você quer desviar de um ataque, você só desce uma layer pra cima ou pra baixo, dá um soquinho pra trás, ou pula por cima, tenta dar um agarrão. Usa um movimento que tem frames de invencibilidade, tipo a guria da guitarra no Street of Rage 4, que no ataque de corrida dela, ela tem frames de invencibilidade na hora do pulo. Só que aquela, estamos em 360 graus, temos uma gama imensa aqui, de onde eles podem te quebrar uma porrada. Então seria bom se tivesse esquema de parry. Só que pelo menos... Aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. O cara vai vir te dar um soco aqui. Você dá um parry aqui, ó. Plau! Aparece assim, em grafite, parry. Seria um botão dedicado somente para parry, que também pode ser utilizado para defesa. Só que você daí me pergunta, não, aí é paia. Street of Rage, a ideia é você fazer com pau, pau, pau. Os outros jogos beat'em up é um pouco mais ágil, é mais na mobilidade. Street of Rage, a graça é fazer combo alto. Então você fala, porra, defender acaba com a graça. Você não vai ir na ofensiva, você só defende. Mas essa questão, pensa aqui comigo, pensa. Ó, pensa aqui como eu penso. No momento que você dá o parry, vamos dizer que você tem uma janela de dar parry muito baixa. Quando você dá parry, multiplica o seu combo, sei lá, por 1.2 de combo, aumenta seu combo. Tipo, faz uma janelinha de multiplicador de combo. E se você não conseguir dar parry, se você só defender, o seu combo acaba. Só que não acaba, tipo, contabiliza o que você já fez. Não, cancela. Qualquer coisa que você fez não vai contabilizar ponto de porra nenhuma. Simplesmente cancelou. Porque você foi ruim. Então, nesse esquema, encorajaria o jogador a fazer o máximo de parry possível, porque você vai ganhar mais ponto, vai fazer mais combo. Só que daí você me fala, Pedro, a gente não tá mais nos anos 80, não estamos nos anos 90. O pessoal não gosta de fazer ponto. Eu te falo, seguinte, pelo menos a grande maioria da parte dos jogadores de Street of Rage entendem qual é a graça do jogo, que é fazer combo. É você chegar no cara, quebrar ele na porrada e já partir pro próximo. Fazer o maior combo que você conseguir. Tanto que até no Street of Rage 4 tem um achievement para fazer combo alto. E essa é a questão. O pessoal já está preparado para fazer combo. No momento que, se você conseguir fazer um parry no ataque, um parry perfeito, e multiplicar o seu combo, vai fazer com que a pessoa tenha vontade de fazer mais parry para conseguir ter um combo maior. Então a funcionalidade de simplesmente defender, a pessoa não vai utilizar porque não é benéfica para ela. O game design, que é um game design. Tendo isso em mente, daí você pensa, pô, só que daí vai ficar muito fácil, já tem um botão de defender, tem um botão de dar parry. Qualquer coisa a gente muda por nível de dificuldade. Deixa o normal com um tempo de parry normal, depois vai diminuindo dependendo da dificuldade. E na dificuldade maior a gente só deixa o botão de bloquear só pra dar parry. Se você não dá parry, você não bloqueia. E deixa a janelinha bem estrita, bem pequena, assim, microscópica. Então, a gente ainda teria um jeito de incentivar o player a fazer combo, porque no momento que você dá parry, você faz mais combo. Ah, mas só combo serve? Não, hoje em dia player quer o quê? Achievement, porque player é burro, o jogador é estúpido. Ele vê uma conquistazinha prateada na conta da Steam dele e ele fala, conquista, e vai querer platinar. Faz achievement disso, faz conquista disso, faz o sistema de ranking, tipo no Street of Rage 4 que tem aí, Devil May Cry, tem sistema de ranking, de combo, já faz
tempo, só que coloca isso como no final da fase, faz combo pra caralho, tenta não perder vida, tenta não morrer, pra chegar no final e conseguir um ranking bom. Eu esqueci o que eu ia falar. Fora o negócio de parry, como a câmera parece, pelo menos do trailer, quando você vai jogar, a câmera fica mais por cima, eu acho que eles vão brincar com a câmera no jogo. Tipo, não vai ser toda hora por cima. Eu imagino que vai ter algum momento que eles vão deixar a câmera por trás, vão tacar a câmera lá pra longe, pra parecer aquela cena de ação, plano sequência. Eles vão te prender no 2D pra aparecer uma ceninha bacana de filme de luta. Tipo, agora a gente tá em 3 dimensões, dá pra fazer muita coisa bacana. Tipo, não que que eles já não fizessem coisa bacana, é que agora a gente tem uma gama de possibilidades infinita. E, tipo, eu gosto de jogo 2D, só que, sabe, qual é a sua franquia favorita? Consegue um título em 3D, você não aquece o coração, não aquece o meu, pô. O fã de Kirby também, o pessoal queria um jogo 3D, recebeu um jogo 3D, o coração é aqui, ó, aqueceu, ficou meladinho, ficou derretido. Eu estou aqui com o meu coração derretido. Eu posso não ter zerado os clássicos de Mega Drive, porque motivos de criança estúpida. Mas eu gosto muito dessa franquia, eu me importo com essa franquia. Eu fico triste de não ter tido o lançamento dessa franquia até o Street of Rage 4. Tipo, o cancelado de Sega Saturn, que depois virou aquele jogo lá que saiu pra tudo quanto é lugar. Aquele cancelado de Dreamcast, que também tinha um momento que ficava em primeira pessoa. Outra coisa que também seria legal, imagina um modozinho de primeira pessoa nesse jogo. Sei que o pessoal ia começar a comentar igual fizeram com o Indiana, tipo, ai, primeira pessoa, acaba com o jogo. Gente, por favor, tem um pouquinho de consciência, rapaz. Bora jogar outro tipo de joguinho. Bora parar de jogar joguinho onde fica a terceira pessoa com aqui a câmera aqui no teu ombro. Bora mudar um pouquinho de tipo de jogo que joga. E eu acho engraçado, porque quem tá falando isso é jogador de Sonic. Você está levando uma lapada de jogador de Sonic. Você poderia, por favor, rever seus conceitos? Obrigado. Outra coisa que seria legal é... No Street of Rage 4 tem em partes de algumas fases que tem uma cabine de arcade. Que se você pegar o negócio de choquinho do policial, você dá na cabine e você entra em um mini-chefe do Street of Rage 2. Seria legal se eles implementassem isso também nesse jogo novo. Tipo, sei lá, vamos imaginar que junto com o trio original aparece mais 3 personagens. Daí já tem as versões 2D em sprite desses personagens. Faz igual no Street of Rage 4. Tipo, seria legal coisas novas, mas tipo, Street of Rage 2 é o mais conhecido, é o mais popular, também é uma mecânica boa, tipo, dá uma quebradinha nessas partes da fase, você fala, estou cansadito, daí aparece uma sessão dessa e fala, pô, que foda, daí você vai jogar, e é legal. Street of Rage 2 é legal. Pensando aqui agora, imagina se tem um co-op online, isso é foda. Agora o negócio vai ser 3D, pá, talvez seja mais complicado. Agora vai ter gráfico, né? Tipo, antes era 2D normalmente roda em qualquer computador, não em qualquer computador. Tem um jogo 2D que abusa de efeito gráfico, tipo de partícula e fode nos PCzinhos mais velhos. Mas tipo, normalmente roda, tipo, o Street Fighter 4 eu acho que é simples de rodar em um computador mais antigo. Eu tenho um i3 de 7ª geração, se roda nesse daqui eu rodo em outros. Só que tipo, imagina, co-op online do novo Street of Rage. Isso é foda. Porque graça de beat'em up normalmente é jogar com amigos, só que vamos entender, né? Hoje em dia ninguém mais tem amigo pra jogar em casa, então todo mundo fica jogando pela internet. O que tem mais jogador hoje em dia? É Fortnite, esse joguinho aí online, que dá pra jogar com um amigo. E vai ser foda. Não, se não tiver co-op vai ser uma merda, co-op local, mas co-op online também seria muito bom. Seria do caralho, pra falar a verdade. Da história eu tento imaginar do que eles poderiam utilizar. Se fosse um soft reboot, seria bom se eles mantessem todos os personagens. Não necessariamente, everyone is here, não. Tipo, faz a trama com o Mr. X, só que coloca os filhos dele também, do Street of Rage 4. Meu maior medo com esse novo jogo, porque eu acho que isso é de soft reboot, eu posso levar uma lapada na cara quando o jogo lançar e só for uma sequência original, mas algo me diz que ele vai apagar os acontecimentos do Street of Rage 4. Eu não sei porquê.
Eu sinto isso, eu não sei explicar direito, mas ia ser bom se eles permanecessem com os personagens. Tipo, na trama a gente vai lá derrotar o Mr. X, mas tipo, a gente tem. Ele tem agora os filhos deles e eles são tipo os Koopalings, tipo, fazendo uma comparação muito esdrúxula. Tipo, eles aparecem tipo, perto do final, tipo, o pai não quer você mexendo com os bagulhos dele, então a gente vai acabar com você por ele, e pá, e não sei o que, e começa uma luta fora. Ia ser foda, ia ser foda. Algo que eu não quero, definitivamente, no novo jogo é sistema de skill tree e sistema de habilidades em árvore. Eu não quero isso. Street of Rage sempre foi bem simples até. Não que eu quero dizer, nossa, um jogo simples, nossa, não tem porra nenhuma pra fazer. Não, a graça de Street of Rage é você ter um certo moveset meio limitado e trabalhar em cima dele pra quebrar os outros na porrada, fazer o maior tipo de combo. Depois no 2 eles adicionaram o soco pra trás, mas eu acho que foi algo útil. E aqueles especial que gasta vida e pá. Só que ainda assim, na essência eu acho que Street of Rage tem que ser algo simples, então ter uma skill tree, uma árvore de habilidades, não seria algo bom. Tipo, a única comparação que eu posso fazer de jogo que tem. Jogo beat'em up que tem skill tree é tipo o Scott Pilgrim. E tipo, eu não gostei do jogo do Scott Pilgrim, achei meio paia. Tipo, Street of Rage sempre foi uma franquia de beat'em up mais simples comparado aos outros, tipo Final Fight. Tipo, tem um jogo de arcade que literalmente mistura beat'em up com elementos de RPG, tipo, não é RPG tipo ataque de turno, mas tipo RPG de mesa. Tipo, tem classe que você pode escolher, e tem uns poderzinhos à parte, você ganha experiência pra upar de nível, não sei o que. Eu não acho que combinaria muito com Street of Rage. Seria bom se mantesse, tipo, no simples mesmo. Meu medo é deles deixarem de ser um beat'em up e virar um hack and slash. Tipo, ok, não é ruim. Hack and slash é um ótimo gênero de jogo. Eu particularmente creio que os melhores jogos que eu possa ter jogado foram de hack and slash. Pode não ser tipo os melhores graficamente, os melhores tecnicamente, mas os melhores que eu tive o prazer de experienciar sozinho ou com outra pessoa. Os jogos mais divertidos são hack and slash, mas eu não sei, eu queria que esse novo Street of Rage não fosse. Tá, vai ter inspirações de hack and slash, estamos no mundo 3D, hack and slash é tipo beat'em up, só que em 3D, mas eu não gosto de certas coisas, certos clichês que tem em hack and slash. Tipo, o moveset eu quero que seja padrão, tipo, não, sem desbloquear coisas pelo caminho, não, foda-se, não. Eu quero algo mais simples. O seu moveset já está desbloqueado desde o início, você lide com isso. Você não tem muitas funções, mas trabalha com o que você tem. Nossa, imagina se eles dão uma finalização, tipo, sabe enquanto você termina um inimigo e tipo o jogo do Homem-Aranha que no final aparece lá, segure triângulo, quadrado, triângulo, alguma coisa assim e faça uma finalização. De certa forma seria algo foda, mas eu não gostaria de ver no Street of Rage novo. Tipo, seria ótimo pra, tipo, cinemático, pá, você fala, não! Efeito foda. Só que, tipo, Street of Rage é tão um negócio, mas, tipo, não seria visceral, mas, tipo, é você bater em um e já partir pro próximo. Essas coisas eu acho que acabaria um pouquinho com o flow, mas é aquela, né? É coisa minha. Nossa, eu não falei sobre a questão do parry. Tipo, eu falei sobre a questão do parry, mas eu gostaria que o parry funcionasse somente de frente e pra soco e cano. Aquelas canadas que eles dão. Eu não quero que eles transformem o parry em algo muito OP, que você pode parar balas e espadas. Não, se você protege alguma coisa com o braço vai doer, pô. Imagina se bloquear um tiro de 12 com o braço. Não, porra. Patifaria, doido. Tipo, o parry tem que ser algo simplesmente para você quebrar a defesa do inimigo, multiplicar seu combo e descer o cacete. Não é pra ser algo muito apelão. Seria bom se os personagens antigos voltassem como personagens bloqueáveis, tipo no 4, mas acho que eles não vão fazer isso. Tipo, ok, o budget parece estar bem alto, só que
pelo menos a notícia que recebi, é 800 milhões o budget de todos os super jogos. É todos juntos. E eles anunciaram o jogo pra caralho. Então eu acho que o budget desse daqui não bate nem na casa dos 200 milhões. Então eu tenho ressalvas ao quanto eles conseguem trabalhar nesse jogo. Tipo, o jogo vai ser foda, só que não vai ser foda a tipo de ter todos os personagens jogáveis de antes. Porque tem que modelar 3D, tem que fazer animação, tem que fazer coisa à parte. Eu não acho que vai ter todos, mas seria foda se tivesse pelo menos, tipo, fora o trio principal, ter pelo menos um representante de cada jogo. Tipo, um é pouco, mas levando em consideração que eu acho que o budget não é tão grande assim, tipo, vai ser um AAA, só que, tipo, em menor escala. Porque quando me dão um dado que todos os jogos somados dão 800 milhões, tipo, é perto de 1 bilhão, só que, tipo, ficaria quanto pra Street of Rage? 200 milhões? Acho que eles não receberiam um budget tão alto, porque tem franquias que o pessoal empolga mais do que Street of Rage. Bem, pelo menos é o que eu imagino, já que eu não vi o pessoal falar de Street of Rage, o que me deixa meio puto. Tipo, eu não sou o maior fã, tipo, o maior fã do mundo, tipo, nossa, eu zerei todos os jogos, tipo o David Jones dizendo sobre Resident Evil. Eu sou fã do Resident Evil, eu joguei todos, zerei todos. Mas tipo, eu joguei os 3 de Mega Drive, zerei o 4 que saiu e fui jogar ele no modo difícil. Aproveitando, se você não jogou o Street of Rage 4, nunca jogou nenhum Street of Rage, comece pelo 4, qualquer coisa. Tipo, comece pelo 4, daí você vai voltando pelos primeiros se você tiver saco. Só que aquela, né? Eu imagino que hoje em dia o pessoal não curta tanto. Vivemos em uma época em que, infelizmente, o pessoal talvez não curta de Street of Rage, e uma época que eu entro em 3 servidores do Discord e o pessoal não conhece Gato Félix. Isso vai ser um vídeo à parte, tá? Eu preciso mostrar minha insatisfação em ver que o pessoal de hoje em dia não conhece Gato Félix. Seria bom se o jogo não excluísse o sistema de vida, continuasse com o sistema de vida. Tipo, suponhamos que agora a gente tem um parry, e o parry faz multiplicar os combos, quanto mais combo, mais pontos. Seria bom se continuasse o sistema de vida pra, tipo, balancear um pouquinho o jogo. Eu não consigo imaginar um beat'em up sem um esquema de vidas. Tipo, eu consigo imaginar com um esquema de continuous infinito. Não, continuous infinito também não. A pessoa tem que reiniciar no começo da fase, pelo menos, no começo da fase. Só que eu acho que um beat'em up com vidas infinitas não tem tanta graça. Mas, pelo menos para caso de acessibilidade, seria bom se tivesse, mas gostaria que não. Mas com a acessibilidade, colocasse tipo no modo fácil, que tem vidas infinitas. No modo fácil ou ligasse lá, menos para dificuldades mais avançadas. Mas eu gostaria que não tivesse vidas infinitas, pra pessoa começar a ficar boa no jogo. Tipo, é meio estúpido falar isso, tipo, nossa, a pessoa tem que se dedicar ao jogo, mas tipo, a pessoa engajar o suficiente com o jogo pra quando ela jogar normalmente, ela já vai farmando vida, tipo, a cada 10 mil pontos ou mais, porque levando em consideração que o parry multiplicaria o seu combo e traria mais pontos, a gente poderia aumentar a barra de pontos para fazer a vida. Daí seria mais engajante, claro. Mesma coisa pro ranking, como agora, teoricamente, a gente teria o parry, seria bom um rank alto para você conseguir um rank S, um rank A, essas coisas. Acho que é tudo que eu tinha pra falar sobre Street of Rage, na verdade. Por favor, dublagem. Estamos em 2024, por favor, tenha dublagem. Não só legenda. Legenda já tem no 4, mas eu quero dublagem. Eu quero ouvir os personagens. Enfim, essas são minhas expectativas para o novo jogo de Street of Rage. E é isso. Antes do vídeo acabar, eu gostaria de agradecer aos meus patronos. Sim, eu tenho um Patreon. Eu gostaria de agradecer a Entropy, o Weeb, ou Web, eu não sei necessariamente como pronunciar. É que eles são gringos. Se caso quiser me apoiar diretamente, temos o Patreon. Também vai estar a tabela de comissões, para caso você queira um desenho meu. E é isso, tenha um ótimo dia, ou noite, ou tarde. E até o próximo vídeo.